Até quando você vai continuar entregando a sua paz ao que não merece? Quantas vezes mais você vai permitir que uma crítica, uma cara feia, uma situação fora do seu controle roube o seu dia, a sua energia, a sua mente? É hora de fazer um corte radical, parar de reagir, parar de carregar, parar de absorver o que não é seu. Ignorar não é fraqueza, é poder, é inteligência emocional elevada ao máximo. Hoje eu te desafio a fazer algo diferente, deixar de ser um fantoche do que é externo e se tornar dono do seu interior. Fique até o final, porque se você aprende a ignorar, você aprende a dominar a sua vida. Antes de começar este vídeo, quero que faça algo poderoso, algo que vai marcar um antes e um depois. Vá até os comentários e escreva com convicção esta frase: hoje domino minha mente, sou estoico. Escreva como um compromisso com você mesmo, não apenas como palavras, mas como uma reprogramação direta para o seu subconsciente. Que fique gravado dentro de você como uma ordem interna que te empurra a parar de reagir por impulso, a não se deixar afetar por nada nem por ninguém e a tomar o controle total do seu mundo interior. Faça isso agora, porque essa frase é o primeiro passo para a sua transformação. Ensino 1. A importância de aprender a ignorar para proteger sua energia. Há momentos em que calar não é desistir, mas sim proteger o seu mundo interior. Nem tudo merece resposta. Nem toda crítica precisa da sua atenção. Nem toda provocação vale a sua energia. Quando você aprende a ignorar o que não soma, o que não constrói e o que só busca drená-lo, começa a caminhar com uma leveza diferente. Você já não carrega o ruído externo, já não reage por impulso, já não permite que outros tenham acesso livre à sua paz. Porque quem domina sua reação, domina seu mundo. Aprender a ignorar é, na verdade, uma das formas mais elevadas de inteligência emocional. Não se trata de indiferença, trata-se de sabedoria. Na maioria das vezes, você não está cansado pelo que faz, mas pelo que permite que o afete. Está esgotado porque dá atenção a cada opinião, a cada comentário, a cada atitude alheia que nada tem a ver com você, mas a qual você dá poder. Quando deixa entrar tudo em sua mente, em seu coração e em sua alma, inevitavelmente acaba sobrecarregado. Ignorar é fechar portas com amor próprio. É dizer, isto não me pertence, não me serve, não vou carregar. Há pessoas que não buscam conversar, mas sim descarregar sua frustração. Não procuram soluções, mas vítimas para o seu veneno emocional. E se você não aprender a identificar isso, acabará sendo o alvo perfeito. Nem tudo deve ser respondido. Nem tudo deve ser explicado. Nem tudo deve ser debatido. A energia que você tem é limitada, e cada vez que entra em conflitos desnecessários, está desperdiçando esse combustível vital que poderia usar para construir sua vida. Ignorar também é uma forma de foco. É decidir onde colocar sua atenção, sua presença, seu coração. Quando você se torna seletivo com suas reações, com suas palavras e com seus pensamentos, começa a ter mais clareza. Já não se afoga na opinião dos outros, já não se quebra por um mal-entendido, já não se desgasta tentando convencer quem não quer compreender. Da próxima vez que alguém o provocar, que o criticar sem intenção de ajudar, que o julgar a partir da sua ignorância, ou que simplesmente falar a partir de sua dor não resolvida, respire. Não entre no campo de batalha. Não entregue sua paz apenas para ter razão. Ignore, não como um ato de desprezo, mas como um ato de amor por si mesmo. Você merece estar em paz. Você merece viver leve. E isso se consegue com limites mentais firmes. Mesmo em seus relacionamentos mais próximos,
Aprender a ignorar certos comentários, certas atitudes ou certos momentos de tensão pode evitar muitas guerras desnecessárias. Nem sempre é hora de corrigir, debater ou responder. Às vezes, o verdadeiro poder está no silêncio que escolhe quando falar. Esse silêncio não é fraqueza, é estratégia emocional. É domínio, e não confunda ignorar com reprimir. Ignorar é um ato consciente. É saber o que acontece, mas escolher não se envolver emocionalmente. É olhar sem absorver. É escutar sem carregar. É entender que você não é obrigado a reagir a tudo. Sua paz vale mais do que o seu orgulho. Sua energia vale mais do que um argumento vencido. Sua vida vale mais do que um momento de raiva. Do ponto de vista do estoicismo, ignorar o externo que não está sob seu controle é uma virtude. Os sábios treinam sua mente para não se deixarem perturbar pela opinião dos outros, porque sabem que a liberdade começa quando você deixa de reagir a todo estímulo externo. Então, se você realmente quer crescer, comece a observar suas reações. Quantas vezes você entrega seu poder por responder ao que não merece? Quanta energia perde tentando resolver o que não depende de você? Você não precisa fazer parte de toda discussão, não precisa ter a última palavra, não precisa provar nada a ninguém. Às vezes, o maior ato de maturidade é calar, olhar e seguir caminhando. Faça isso por você, pela sua saúde emocional, pela sua clareza mental, pela sua paz. Aprenda a ignorar com respeito, com elegância, com firmeza. E notará que a vida se torna mais leve, mais focada, mais sua. Porque quem aprende a ignorar, torna-se imparável. Ensino 2. O desapego como ferramenta para libertar-se do sofrimento emocional. Às vezes acreditamos que soltar é perder. Mas a verdadeira perda acontece quando você fica onde já não cresce, quando se apega ao que o destrói, quando se prende a quem já não está ou a uma história que já terminou. O sofrimento emocional não nasce apenas da dor, mas do apego à dor. Apegar-se ao que o feriu, insistir no que não funcionou, resistir em aceitar o que já mudou, é isso que o mantém preso. O desapego não é frieza nem indiferença, é a habilidade de ver a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse, e ainda assim seguir adiante com dignidade. Quantas vezes você quis que algo mudasse apenas porque deu tudo de si, porque tentou, porque sentiu? Mas a vida não se trata de quanto você dá, mas de onde você dá. E quando dá em um lugar que só sabe receber para depois ferir, o que você precisa não é dar mais, mas sim soltar. Porque enquanto estiver apegado ao que já não está alinhado com você, continuará arrastando sofrimento. É um ato de amor próprio dizer, isto já não me pertence, afasto-me por mim, pela minha paz, pelo meu bem-estar. Quando a dor emocional o consome, não é apenas o coração que sofre, mas também o corpo. Pesquisas do Dr. Guy Winch mostram que o cérebro processa uma ruptura ou uma perda emocional como se fosse dor física real. Não é imaginação, não é fraqueza, é biologia. E se você sabe que está sangrando por dentro, por que continuar cutucando a ferida cada vez que olha as redes sociais da pessoa, que lembra da discussão, que revive a rejeição? O desapego é fechar essa ferida. Não porque tudo está curado de imediato, mas porque entende que deixá-la aberta não ajuda. Não se trata de esquecer, trata-se de deixar de segurar. Deixar de segurar o que pesa mais do que vale. Começar a ver com clareza quem você era naquela situação e quem é agora. Porque cada vez que você se desapega, você se recupera. Cada vez que solta, renasce. A dor deixa de crescer quando você para de regá-la com seus pensamentos, com suas repetições mentais, com sua resistência em aceitar.
Quando você aceita, não se resigna. Liberta-se. Praticar o desapego é ter a coragem de olhar para a emoção sem deixar-se arrastar por ela. É saber que pode sentir tristeza, raiva, decepção, mas que não precisa viver a partir disso. Pode sentir, observar e deixar passar. O desapego não é desinteresse, é liberdade emocional. É poder amar sem depender, ajudar sem carregar e estar presente sem se apegar. Comece a identificar aquelas emoções que voltam repetidamente e pergunte a si mesmo: pertencem a mim hoje ou são apenas ecos do passado? Estou reagindo à realidade ou ao meu apego ao que foi? Ao fazer essas perguntas, você abre um espaço mental, um espaço no qual pode respirar, escolher e pouco a pouco se separar do que o aprisiona. E se é difícil se desapegar de alguém, lembre-se disto: amar não significa ficar. Às vezes, o ato mais amoroso que pode fazer por si mesmo é ir embora, e o mais amoroso que pode fazer pelo outro também. Porque quando o vínculo se transforma em sofrimento, a insistência não é amor, é apego, e o apego o consome. Do ponto de vista do estoicismo, o sofrimento surge não pelo que acontece, mas pela interpretação que fazemos disso e pelo desejo de que fosse diferente. Desapegar-se é compreender que nada nem ninguém nos pertence realmente e que apegar-se apenas multiplica a dor. A liberdade é alcançada quando soltamos sem ódio, sem drama, sem resistência. Então olhe para si com honestidade. A que você está apegado que já não vibra com você? Que história continua repetindo que já não faz sentido? A quem você está entregando sua energia emocional sem retorno? Liberta-se. Não para esquecer, mas para viver. Não para fugir, mas para curar. Não para fechar seu coração, mas para abri-lo com mais sabedoria. O desapego não é o fim do amor, é o começo do amor próprio. Ensino 3. Não podemos mudar o comportamento dos outros, apenas o nosso. Quanto sofrimento desnecessário nasce do desejo de que os outros mudem. Queremos que nos compreendam, que nos falem de maneira diferente, que nos tratem como merecemos, que deixem de repetir o que nos fere. Mas a verdade é que isso está fora do nosso controle. Esperar que o outro reaja como você reagiria só leva à decepção. As pessoas não mudam porque você precisa, mudam se elas decidirem fazê-lo. E se você condiciona sua paz a essa transformação externa, vai viver preso em uma espera que nunca termina. A verdadeira liberdade começa quando você aceita que não pode controlar ninguém além de si mesmo. Seu poder está na sua reação. Você pode escolher se absorve aquela crítica ou se a deixa passar. Pode decidir se responde com raiva ou com calma. Pode transformar uma provocação em um incêndio ou em nada. E isso não é se render, é se dominar. Cada vez que você permite que o comportamento alheio altere seu estado interno, entrega as chaves da sua paz a alguém que talvez nem perceba o que faz. Por que dar tanto poder a quem não o merece? Rotular pessoas como tóxicas, manipuladoras, insuportáveis apenas reforça seu mal-estar. Não porque esses rótulos sejam falsos, mas porque ao usá-los você se prende a uma narrativa que alimenta a frustração. Em vez disso, você pode observar com objetividade. Pode dizer: essa pessoa age assim, mas eu decido como responder. Isso muda tudo. Quando você se distancia emocionalmente do comportamento dos outros, consegue administrar melhor suas emoções, suas palavras e suas decisões. Há pessoas que não vão mudar, que continuarão reagindo da mesma forma, que não têm consciência do impacto que causam ou que simplesmente estão mergulhadas em seus próprios conflitos internos. Se sua tranquilidade depender disso, você está acorrentado. É como querer que o mar se acalme só porque você quer remar em paz. Não funciona assim.
mas você pode aprender a navegar. Pode aprender a avançar sem lutar contra cada onda, sem se desgastar em cada correnteza. A inteligência comportamental não consiste em controlar o outro, mas em compreender por que ele age como age e, a partir disso, ajustar sua forma de responder. Se você sabe que alguém sempre reage com agressividade, prepare-se para não se envolver. Se sabe que alguém foge de responsabilidades, pare de esperá-las. Isso não é resignação, é estratégia emocional. É assumir que você não pode mudar o outro, mas pode mudar o roteiro que escreve nessa relação. Quando você deixa de lutar contra a personalidade dos outros, percebe que a paz não está neles, mas em você. Pode escolher o silêncio onde antes havia confronto. Pode escolher um limite claro onde antes havia frustração. Pode escolher o seu bem-estar acima da necessidade de ter razão. E isso é maturidade emocional. Do ponto de vista do estoicismo, o único que realmente nos pertence é a nossa vontade e as nossas ações. Querer mudar os outros é uma ilusão que só gera sofrimento. O sábio não se deixa arrastar pelo que não pode controlar, mas dirige sua energia para si mesmo, cultivando uma atitude firme e serena diante da adversidade. Comece perguntando a si mesmo: qual parte deste conflito depende de mim? O que posso mudar sem esperar nada do outro? Talvez você possa melhorar sua comunicação, sua forma de impor limites, sua capacidade de se retirar no momento certo. Talvez possa deixar de levar tudo para o lado pessoal e entender que muitas vezes as pessoas reagem a partir da própria história, não do seu valor. Libertar-se desse peso é uma das decisões mais curativas que você pode tomar. Você não precisa transformar o outro para estar bem. Precisa transformar a si mesmo para deixar de sofrer pelo que o outro não muda. Torne-se responsável pela sua paz. Não porque os outros não importem, mas porque você merece estar bem mesmo quando eles não estão. Cada vez que você escolher seu bem-estar acima do conflito, cada vez que se priorizar sem culpa, cada vez que parar de exigir do mundo o que só você pode dar a si mesmo, estará avançando rumo a uma vida mais leve, mais sua, mais livre. Porque no fim, quem domina a si mesmo, já não precisa que o mundo mude. Ensino 4. Separar a pessoa do seu comportamento para evitar julgamentos absolutos. Quantas vezes você já disse, essa pessoa é insuportável, quando na verdade, o que não tolera é uma conduta específica. O problema não é a essência do outro, mas sim seus atos em determinados momentos. Mas quando fundimos o comportamento com a identidade, deixamos de enxergar com clareza. Fazemos julgamentos totais, rotulamos, condenamos, e o pior é que ao fazer isso, fechamos as portas ao diálogo, à compreensão e à mudança. Não é o mesmo dizer me incomodou o que você fez do que você é egoísta. O primeiro abre espaço para reflexão, o segundo condena. E muitas vezes, sem perceber, em vez de apontar a ferida, destruímos o ferido. Separar a pessoa do comportamento não é justificar o que ela fez, é compreender que ninguém é apenas uma ação. Todos somos um conjunto de decisões, emoções, feridas, aprendizados e contextos. Quem hoje grita talvez ontem tenha sido ignorado. Quem hoje mente, talvez antes tenha sido julgado. Quem hoje fere, talvez ainda não tenha se curado. E embora isso não excuse suas atitudes, entender isso nos ajuda a não carregar emoções desnecessárias. Porque quando você julga alguém como totalmente mau, você também se enche de raiva por completo. E sabe o que acontece quando você não faz essa separação? Começa a enxergar o outro como inimigo. Enche-se de ressentimento, de orgulho, de necessidade de provar que tem razão. E nesse processo, se desgasta. Perde energia valiosa em batalhas mentais,
em discussões repetitivas, em emoções que ficam com você muito depois de a pessoa ir embora. Mas se aprende a dizer, o que me incomoda é esta atitude pontual, então você ganha mais controle, ganha clareza e, sobretudo, pode escolher como agir sem ser escravo da reação emocional. Não é o mesmo dizer a alguém, você é irresponsável, do que dizer, hoje você não cumpriu o que prometeu, e isso me afeta. No primeiro caso, você ataca sua identidade. No segundo, mostra o impacto da conduta. Essa diferença é crucial se você deseja ter relações mais saudáveis, conversas mais produtivas e menos peso emocional. Porque mesmo que o outro não mude, você já não está preso em uma narrativa absoluta. Pode impor limites sem ferir, pode se expressar sem destruir. Do ponto de vista do estoicismo, o sábio evita julgamentos absolutos porque entende que as pessoas agem segundo sua percepção, sua história e suas emoções momentâneas. Criticar o comportamento sem condenar a pessoa permite manter a equanimidade, fortalecer a virtude da compreensão e conservar a paz interior diante do que não se pode controlar. Aplique isso em sua vida diária. Quando alguém o ferir, respire antes de falar. Pergunte a si mesmo, o que exatamente me incomodou? Em vez de lançar rótulos, descreva o que aconteceu. Diga o que sentiu, o que precisa, o que espera. Não se torne juiz da essência do outro, torne-se observador de seus atos. Isso lhe dá poder, porque os julgamentos absolutos aprisionam, mas as observações específicas libertam. Isso também vale para você. Pare de dizer a si mesmo, sou um fracasso, sou um desastre, sou ruim nisso. Comece a dizer, hoje não deu certo, desta vez errei, ainda estou aprendendo. Porque se você não faz essa distinção consigo mesmo, condena-se da mesma forma que condena os outros. E viver condenado, seja por si mesmo ou pelos outros, é viver em uma prisão emocional que você mesmo pode abrir. Quando separa a pessoa do comportamento, não apenas cura suas relações, cura sua forma de ver o mundo. Deixa de viver na defensiva. Torna-se mais compassivo, mas também mais firme, mais claro, mas menos reativo. Aprende a impor limites sem ódio, a se expressar sem veneno, a ouvir sem absorver. E isso, em um mundo onde todos se sentem atacados, é um superpoder. Faça isso. Não por eles, por você, pela sua paz, pela sua clareza, pela sua saúde emocional. Porque quando critica condutas em vez de destruir pessoas, você se torna alguém que constrói em meio ao caos. E essa é a melhor forma de viver. Ensino 5. Desapego da imagem pessoal para libertar a mente da opinião alheia. Você já parou para pensar quanta energia mental perde tentando proteger sua imagem? Esforça-se para agradar, para se encaixar, para não decepcionar e, sem perceber, vive preso na prisão invisível da opinião alheia. Levanta-se e, sem notar, já está agindo para ser aceito. Mas isso não é liberdade, isso é escravidão emocional. E o pior de tudo é que a imagem que você tanto protege nunca estará a salvo, porque sempre haverá alguém que não o entenda, que o critique, que o julgue sem conhecê-lo. Viver para agradar é viver correndo atrás de uma sombra que nunca se deixa alcançar. O problema não é o que pensam de você. O problema é que você acredita nisso. Assume que o olhar do outro define, que o julgamento dele é uma sentença. Mas a verdade é que ninguém tem a capacidade de saber quem você realmente é, porque só você habita sua mente, suas intenções, suas batalhas. Se permitir que uma opinião externa determine o seu valor interno, então estará renunciando ao maior poder que possui, ser dono de si mesmo. As pessoas vão falar. Para o bem ou para o mal, sempre falarão. E se você viver reagindo a cada palavra, estará em uma montanha russa emocional interminável.
Hoje o elogiam, você se sente forte. Amanhã o criticam, você desmorona. Isso não é estabilidade, isso é fragilidade disfarçada. A verdadeira força emocional vem quando você consegue manter-se firme como uma rocha, inalterável como uma estátua, não importando se lá fora chovem flores ou pedras, porque entende que nenhuma das duas muda a sua essência. Pergunte a si mesmo quanto do que faz é autêntico e quanto está contaminado pela necessidade de aprovação. Quantas decisões tomou por medo do que diriam? Quantas vezes se calou, se disfarçou ou se modificou apenas para manter uma imagem que não o representa? E o mais importante, quanto da sua vida está perdendo tentando controlar o que os outros pensam de você? O desapego da imagem pessoal não significa deixar de cuidar da sua reputação, mas sim deixar de depender dela. Significa agir com integridade, sabendo que o seu valor não muda a cada olhar alheio. É viver a partir da verdade, não da aparência. É ter a coragem de ser você mesmo, mesmo quando isso não agrada. E isso é liberdade. Do ponto de vista do estoicismo, depender da opinião alheia é entregar sua paz a fatores incontroláveis. O sábio age de acordo com a virtude, não com a validação, porque sabe que o elogio e a crítica são igualmente vazios quando não se baseiam no conhecimento real de quem você é. Comece hoje a praticar esse desapego. Quando receber um elogio, agradeça sem que isso o eleve. Quando chegar uma crítica, escute sem que isso o derrube. Pergunte a si mesmo, isto me define ou revela mais sobre o outro do que sobre mim? Aprenda a habitar sua verdade sem necessidade de explicá-la nem de defendê-la. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Só precisa lembrá-lo a si mesmo. Na próxima vez que alguém o questionar, em vez de reagir com ansiedade, observe em silêncio. Não como quem foge, mas como quem já não precisa responder. Porque quando a sua paz já não depende da percepção externa, você venceu uma batalha que a maioria nem sabe que existe. Sua identidade não se constrói com aplausos nem se destrói com críticas. É sólida quando nasce de dentro. E quando você se desapega da imagem que os outros têm de você, recupera sua mente, sua liberdade e seu poder. Não precisa aparentar, precisa habitar-se. Não precisa se defender, precisa se conhecer. E quando faz isso, já não é uma imagem, é uma presença. Uma presença que não se quebra com o julgamento do mundo, porque já não se alimenta dele. Ensino 6. Reconhecer que o sofrimento vem da reação interna, não do ataque externo. Não é o que dizem a você, é o que você faz com o que dizem. Não é o que lhe fizeram, é como você carrega isso dentro de si. O sofrimento emocional não vem do ataque em si, mas do eco que esse ataque deixa em sua mente. Você pode reviver uma ofensa 1000 vezes em sua cabeça, mas cada vez que faz isso, é como se acendesse o fogo sozinho. Segurar esse pensamento doloroso é como segurar um carvão em brasa esperando que o outro se queime. Mas o único que acaba ferido é você. Aprender a soltar não é fraqueza, é inteligência emocional. É proteger-se, não justificar o outro. A maioria de nós não sofre pelo que acontece, mas pela forma como interpretamos, como lembramos e como revivemos. Uma frase maldita, uma traição, um desprezo, sim, doem. Mas a dor verdadeira não dura tanto quanto acreditamos. O que a prolonga é nossa insistência em permanecer presos ali. Repassamos a cena inúmeras vezes, imaginamos o que poderíamos ter dito, o que poderíamos ter feito. Mas nada muda. O único resultado é roubar a paz do presente. Cada vez que você escolhe permanecer na ferida, dá poder a quem a provocou. Cada vez que repete mentalmente o que o machucou, faz com que essa pessoa continue tendo espaço em sua vida, mesmo que já não esteja presente. E isso
Isso é dar de presente sua mente, dar sua energia, dar sua liberdade. Porque o verdadeiro castigo não é o que nos fazem, mas o que permitimos que isso faça dentro de nós. Então, o que você pode fazer quando alguém o fere? O primeiro passo é perceber, sentir sem julgar, observar sem reagir. Não se trata de reprimir a emoção, mas de não transformá-la em sua identidade. Está tudo bem sentir tristeza, decepção, raiva, mas não está certo construir uma casa dentro dessa dor. Você tem o direito de sentir, mas também o dever consigo mesmo de se curar. E a cura começa quando decide não alimentar mais o que o intoxica. Do ponto de vista do estoicismo, nada externo tem o poder de prejudicá-lo se você não permitir internamente. Epicteto dizia que não nos afeta o que acontece, mas o que pensamos sobre o que acontece. O sábio não busca mudar o mundo exterior, mas dominar seu mundo interior, porque entende que a liberdade não está em evitar ofensas, mas em não se tornar escravo delas. Quando alguém o ofender, respire. Antes de responder, sinta. E antes de agir, escolha. Pergunte a si mesmo: vale a pena carregar isso? Se a resposta for não, solte. Não para proteger o outro, mas para proteger sua paz. A maioria dos conflitos não precisa de resposta, precisa de uma rendição interna, não como derrota, mas como libertação. E se o dano foi grave, se você não consegue sozinho, busque apoio. Mas busque apoio para curar, não para continuar alimentando o ódio. Porque falar do problema sem intenção de soltá-lo é outra forma de segurar esse carvão em brasa. Liberte-se. Faça isso por você, pelo seu descanso mental, pela sua saúde emocional. Você não merece carregar uma mochila que não escolheu, mas pode decidir não levá-la mais. O perdão, nesse sentido, não é um presente que você dá ao outro. É a permissão que você se dá para não continuar acorrentado. E muitas vezes, perdoar não significa voltar a se relacionar. Significa deixar de carregar o veneno que só está o envenenando por dentro. Porque no fim o sofrimento é uma escolha que se repete em silêncio toda vez que você não solta. Sua mente é sua casa, e você decide quem deixa entrar, que não fique ali o que o quebra, o que o queima, o que o detém. Preencha com calma, força e direção, não para que tudo seja perfeito, mas para que quando não for, você possa permanecer firme. Porque quem domina sua reação já não é escravo da ofensa, é dono de si. Ensino 7. O paradoxo de deixar de buscar aprovação para atrair respeito genuíno. Deixar de buscar aprovação externa não é arrogância, é maturidade. É perceber que, enquanto depender dos aplausos alheios, continuará preso a uma instabilidade emocional sem fim. Porque os mesmos que hoje o aplaudem, amanhã podem virar-lhe as costas. E se o seu valor se baseia no que dizem de você, viverá mendigando aceitação onde deveria reivindicar dignidade. O paradoxo é que, quanto menos tenta agradar, mais respeito genuíno provoca. Porque as pessoas sentem quando alguém não age para agradar, mas a partir do seu centro. A necessidade de aprovação o torna previsível, manipulável, frágil. Basta alguém retirar sua validação para que você comece a duvidar de si. E assim vai pela vida, adaptando-se, disfarçando-se, filtrando cada palavra, cada gesto, cada ideia, apenas para não incomodar, para não decepcionar. Mas a verdade é que ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém admira quem muda de forma cada vez que muda o ambiente. A admiração nasce da coerência, não da complacência. Ser você mesmo em um mundo que quer moldá-lo é um ato de coragem. Implica estar disposto a ser rejeitado por ser honesto, a ser criticado por ser livre, a ser mal interpretado por ser autêntico. Mas essa autenticidade, com o tempo,
pesa mais do que qualquer aparência, porque quem não vive para agradar, vive em paz. E essa paz se nota, se sente, é magnética. A confiança real vem quando você já não precisa impressionar. Quando entra em um lugar e não sente a urgência de agradar, mas a serenidade de simplesmente estar. Quando não opina para ganhar aprovação, mas para expressar o que realmente pensa. Quando não muda sua verdade para obter afeto. Então e só então, você conquista respeito sem buscá-lo. Talvez se pergunte como conseguir isso. Comece observando seus hábitos diários. Você publica algo porque acredita ou porque sabe que vai render likes. Você se cala em uma conversa com medo de parecer diferente. Diz sim a algo que não quer apenas para evitar um conflito. Cada uma dessas pequenas decisões o afasta de si mesmo. E ninguém respeita quem se abandona. Comece a praticar o desapego do julgamento alheio. Não precisa ser grosseiro nem arrogante. Apenas firme. Seja amável, mas não submisso. Escute, mas não se traia. Sinta empatia, mas não ao preço de calar o que importa. O respeito não se exige. Inspira-se, e se inspira sendo você, com verdade, com limites, com presença. Do ponto de vista do estoicismo, viver buscando aprovação é uma forma de escravidão. Epicteto disse: se deseja ser livre, não dê importância ao que os outros pensam de você. O sábio não vive para agradar, mas para ser íntegro, porque seu norte não está nos aplausos, mas na virtude. O respeito que realmente importa não é o que se diz em voz alta, mas o que se percebe em silêncio. É aquele que provoca quem sabe quem é, que não precisa se enfeitar, nem se vender, nem se defender o tempo todo. É esse respeito que nasce quando os outros sentem que você não pode ser manipulado com aprovação, nem destruído com rejeição. Digo com clareza, ninguém pode dar-lhe o valor que você mesmo não se dá, e ninguém pode tirar-lhe o que você não entrega. Então hoje comece a caminhar mais leve. Solte a necessidade de agradar, de convencer, de impressionar. Seja você. Seja com força, com humildade, com intenção. E verá como o respeito que antes mendigava começa a chegar sem pedir. Porque quando você deixa de buscar aprovação, ganha algo melhor: presença, energia, autoridade interior. E isso não se compra, constrói-se, habita-se, e uma vez que você o tem, não troca por nada. Ensino 8. Evitar os jogos do ego. O ego é barulhento, exigente, viciado em reconhecimento. Quer vencer cada discussão, brilhar em cada sala, ter sempre a última palavra. Mas o que não lhe diz é que, enquanto o alimenta, perde paz, perde relacionamentos e às vezes até se perde a si mesmo. Cada vez que precisa ter razão a qualquer custo, está servindo ao ego. Não está buscando verdade, está buscando vencer. E nessa tentativa de vencer, muitas vezes acaba perdendo o mais valioso: a conexão humana, a humildade, a capacidade de escutar. Quantas vezes, no meio de uma discussão, você sabia que não fazia sentido continuar, mas continuou? Não porque valesse a pena, mas porque seu ego não queria render-se. Precisava provar que estava certo, que seu ponto era mais válido, que via com mais clareza. E talvez tenha ganho. Mas a que preço? Realmente se sentiu bem, ou saiu com aquela sensação amarga de vitória vazia? Às vezes, o silêncio não é rendição, é sabedoria. Às vezes, estar errado de propósito é uma forma de soltar tensões inúteis e preservar o que realmente importa. O ego transforma diálogos em combates. Você já não escuta para entender, escuta para responder. Já não fala para comunicar, fala para marcar território. E o triste é que muitas vezes nem percebemos isso. Agimos no automático, defendemos nosso orgulho como se fosse nossa identidade. Mas não é.
Seu valor não diminui quando cede. Sua grandeza não se perde quando escolhe calar. Pelo contrário, sua verdadeira força aparece quando não precisa impor-se para sentir-se seguro. Se depois de uma discussão você sente mais raiva do que clareza, é muito provável que tenha sido seu ego falando por você. E aí entra a prática consciente. Pergunte a si mesmo: o que ganhei com isso? Realmente era necessário provar meu ponto, ou só queria ter razão? Muitas vezes você perceberá que o que defendia não era tão importante quanto parecia, que sua necessidade de estar certo o afastou da conexão que tanto desejava. Pratique, de vez em quando, perder de propósito, não por submissão, mas por consciência. Diga: você tem razão mesmo que não acredite totalmente, apenas para observar o que acontece em você. Isso o incomoda, o liberta. Dói ceder. Esse exercício não é para os outros, é para você. Para treinar a humildade, para romper o padrão do ego que sempre quer controlar. E é aí que começa a transformação. Do ponto de vista do estoicismo, o ego é uma ilusão que nos arrasta ao sofrimento. Epicteto nos lembrava que o que nos prejudica não são os eventos, mas nossas interpretações e apegos. E o ego está cheio de apegos à imagem, à opinião, à necessidade de destaque. O sábio, ao contrário, esvazia-se dessa necessidade e vive com serenidade, porque sabe que seu valor não depende de vencer, mas de agir com virtude. Quando você escolhe soltar o ego, o diálogo se torna mais humano. Já não precisa controlar a narrativa, já não dói tanto errar, já não sente a necessidade constante de validação. Isso não significa perder identidade. Significa libertar-se da necessidade constante de defendê-la. E isso o torna muito mais forte, mais autêntico, mais presente. Imagine seus relacionamentos sem o peso do ego. Imagine uma conversa em que você possa dizer: eu errei, sem medo. Onde possa escutar de verdade, sem pensar na resposta enquanto o outro fala. Onde possa aceitar uma crítica sem interpretá-la como ataque. Esse espaço existe. Mas para chegar até ele, você precisa se desarmar primeiro. Faça isso por você, pela sua paz, pelos seus vínculos. Porque quando o ego se cala, a alma pode falar, e o que a alma diz sempre conecta, sempre cura, sempre une. Você não precisa ser o mais forte, o mais inteligente, o mais certo. Só precisa ser consciente. E quando é, já não joga o jogo do ego, joga o jogo da presença. E esse sim vale a pena. Ensino 9. O equilíbrio entre falar e calar segundo a sabedoria. Nem tudo que se pensa deve ser dito, e nem tudo que se diz foi realmente pensado. O equilíbrio entre falar e calar é uma das formas mais profundas de sabedoria, porque há silêncios que protegem, que curam, que contêm, mas também há palavras que, ditas no momento certo, mudam destinos. A arte está em saber qual aplicar. E para isso, é preciso mais que impulsos, é preciso consciência. A maioria dos conflitos não nasce do que sentimos, mas do que dizemos sem pensar. Não é a emoção que fere, é a forma como a vomitamos. As pessoas que vivem a partir do ego confundem falar com ter poder. Acreditam que, se ficarem em silêncio, perdem espaço, que se não responderem no instante ficam fracas, que se não derem sua opinião o tempo todo, não valem nada. Mas na verdade, muitas vezes, o verdadeiro poder está em calar. Calar não por repressão, mas por clareza. Pela firmeza de quem sabe que sua paz vale mais do que uma batalha verbal. Pela certeza de que nem tudo merece resposta. Antes de falar, pare. Faça 3 perguntas simples, mas transformadoras. É verdade? É necessário? É gentil? Se uma dessas respostas for não, guarde suas palavras. Porque a linguagem não é inocente. As palavras que você lança não desaparecem. Elas ficam, ecoam,
marcam. Uma frase maldita pode construir muros onde antes havia pontes. E uma palavra no tempo certo pode salvar vínculos, curar feridas, abrir caminhos. Mas isso só acontece quando você aprende a falar com intenção, e não por reação. Quantas vezes você disse algo de que depois se arrependeu? Não porque fosse falso, mas porque não era o momento, nem o tom, nem a forma. Outras vezes, você se calou por medo, e essa omissão também doeu, porque calar nem sempre é sábio. Às vezes é covardia. O ponto está em distinguir. O equilíbrio não é escolher sempre o silêncio, nem sempre a palavra. É saber quando cada um é remédio e quando é veneno. O ego o empurra a falar para controlar, mas a sabedoria convida a pausar, observar, escolher. Falar com consciência é um ato de responsabilidade. Calar com consciência também é. Há momentos em que uma palavra gentil abre um coração fechado, e outros em que o silêncio firme evita uma guerra. Quem domina a boca, domina o mundo, porque cada palavra é energia que você decide se expande ou contém. Do ponto de vista do estoicismo, o sábio é dono de sua língua tanto quanto de seus pensamentos. Epicteto ensinava que devemos treinar a prudência não apenas no que fazemos, mas também no que dizemos. Porque a verdadeira liberdade não está em dizer tudo, mas em ter o poder de escolher quando, como e por que falar. Faça o exercício hoje. Pense nas vezes em que falou sem pensar. O que conseguiu? Sentiu-se melhor ou mais alterado? Construiu ou feriu? E depois pense nas vezes em que se calou por medo. O que perdeu por não dizer sua verdade? Esse equilíbrio é chave, porque falar com sabedoria não é dizer o que pensa sem filtro, é dizer o que sua consciência já filtrou. E calar com sabedoria não é reprimir-se, é saber que não precisa reagir a tudo. Use suas palavras como ferramentas de conexão, não como armas de defesa. Fale quando puder edificar algo. Cale-se quando sua voz for apenas ruído. E se não tiver certeza, espere, porque quem sabe esperar, sabe escutar. E quem escuta, aprende a falar melhor. Não para ser mais forte que o outro, mas para ser mais verdadeiro consigo mesmo. Que sua linguagem reflita sua integridade. Que seu silêncio seja escolha, não fuga. Que suas palavras iluminem mais do que firam. Porque quando fala com intenção e não por reação, você se torna um farol em meio ao ruído. E isso, neste mundo de gritos vazios, é um ato de revolução. Ensino 10. A estabilidade emocional se treina com prática diária. Você não nasceu com uma mente firme, você a constrói. A estabilidade emocional não é um dom, é um treinamento, é um ato diário de atenção, de presença, de consciência. Enquanto muitos continuam reagindo a tudo que acontece ao redor, você pode aprender a observar sem reagir, a sentir sem perder o controle, a escolher sua resposta em vez de entregar-se ao impulso. E isso não se conquista em um só dia, conquista-se a cada manhã em que você se senta para meditar, a cada vez que respira fundo em vez de explodir, a cada vez que escolhe o silêncio interno em vez do ruído emocional. Imagine ser essa pessoa que não se deixa arrastar pela primeira emoção que aparece, que não precisa fugir da dor nem lutar contra a tristeza, que pode sustentar o que sente e encarar de frente sem se identificar com isso. Isso é verdadeira força. Não é reprimir, é conter, é sustentar seu estado interior com firmeza quando tudo ao seu redor muda. E isso se treina, dia após dia, momento após momento, observando seus pensamentos sem julgá-los, aceitando suas emoções sem permitir que assumam o controle. Meditar não é deixar a mente em branco, é aprender a observá-la, a ver como surge uma emoção, como aparece um pensamento, como chega um impulso, e não correr atrás dele.
É ver a raiva surgir e decidir não alimentá-la. É ver o medo aparecer e escolher respirar antes de agir. É estar consigo mesmo sem precisar fazer nada. E quanto mais pratica, mais forte sua mente se torna. Você já não é escravo de cada estímulo. Torna-se dono do seu espaço interior. A autoobservação é sua arma secreta. Cada vez que você se pergunta, o que sinto isso? De onde vem isso? Está saindo do piloto automático. Está deixando de reagir por inércia e começando a responder com consciência. A maioria das pessoas não sabe por que explode, por que entristece, por que foge, apenas age. Mas você pode escolher, pode treinar sua mente como treina seu corpo, com prática, com constância, com disciplina. E os resultados são mais valiosos do que qualquer conquista externa: clareza, paz, domínio pessoal. A estabilidade emocional não significa não sentir, significa não se perder no que sente. E isso não se conquista de forma mágica. Conquista-se quando decide que seu mundo interno importa mais do que as circunstâncias externas. Quando deixa de dar tanto poder ao que acontece fora de si e começa a fortalecer o que acontece dentro. Esse trabalho ninguém vê, mas se nota, porque se reflete na sua calma, nas suas decisões, em como sustenta sua energia quando tudo ao redor desmorona. Do ponto de vista do estoicismo, não somos perturbados pelos fatos, mas pelos juízos que fazemos sobre eles. Treinar a mente é aprender a suspender esse juízo, a observar com equanimidade, a não deixar que a emoção do momento roube a virtude. O sábio treina sua alma todos os dias para que nada externo tenha mais poder do que o seu interior. Faça de forma simples. Todos os dias, mesmo que apenas 5 minutos, sente-se consigo mesmo. Respire, observe. Não se julgue. Apenas observe. Treine esse músculo interno da consciência. E depois, ao longo do dia, quando algo incomodar, quando sentir que vai explodir, volte a esse espaço. Respire. Lembre-se de que o que sente é passageiro, que você não é sua raiva, nem sua ansiedade, nem seu medo. Você é quem pode escolher como vivê-los. Cada vez que escolhe não reagir impulsivamente, você se torna mais forte. Cada vez que se observa com compaixão, torna-se mais livre. Cada vez que pratica esse treinamento invisível, está construindo uma estabilidade emocional que nada nem ninguém poderá tirar de você. Essa é a verdadeira liberdade, ter paz em meio ao caos, porque o caos já não vive dentro de você. Ensino 11. Limite a exposição a pessoas negativas ou tóxicas. Nem todo mundo merece acesso à sua energia, que o contaminam com seu pessimismo, sua reclamação, seu julgamento constante, sua necessidade de controle ou sua atitude derrotista. E se você não colocar limites claros, torna-se o depósito emocional de quem não sabe gerir a própria vida. Você não é obrigado a carregar o que o outro não quer curar. Aprender a limitar sua exposição a pessoas tóxicas não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Sua paz mental é sagrada, e protegê-la é sua responsabilidade. Cada vez que você passa tempo com alguém que constantemente reclama, o critica ou o minimiza, está investindo sua energia vital em uma dinâmica que não soma. E o mais perigoso é que, muitas vezes, você se acostuma. Normaliza o abuso passivo, as conversas vazias, a manipulação disfarçada de afeto. Acredita que faz parte da vida, mas não faz. A vida é curta demais para cercar-se de quem não o respeita, não o escuta ou não o eleva. Se alguém constantemente o faz sentir-se mal, não chame isso de relação difícil. Chame pelo que é uma fuga de energia. Não se trata de cortar todo mundo. Não se trata de criar muros e viver isolado. Trata-se de ter discernimento.
de perceber com quem você floresce e com quem murcha, quem o apoia mesmo sem entender e quem o sabota mesmo fingindo carinho. Limitar o contato nem sempre significa desaparecer. Às vezes, é apenas reduzir, espaçar, não procurar, não responder de imediato, não abrir todas as portas. A chave está em observar como você se sente depois de estar com certas pessoas. Se termina drenado, confuso ou mais negativo do que antes, há algo a revisar. Porque o normal é sentir-se mais você depois de uma boa conversa. O saudável é sair mais claro, não mais perdido. O saudável é sentir expansão, não contração. E se isso não acontece, você tem direito de se afastar, mesmo que seja pouco a pouco, mesmo que seja em silêncio. Muitas pessoas tóxicas não são assim por maldade, são porque não fizeram seu trabalho interno. Mas esse não é o seu problema. Você não precisa ser o terapeuta, a rede de resgate nem a válvula de escape delas. Pode amar à distância. Pode ajudar sem sacrificar-se. Pode estar disponível sem entregar-se por completo. Porque ninguém se salva afundando junto com o outro. Do ponto de vista do estoicismo, o externo não deve perturbar seu mundo interior. Mas também se ensina que devemos evitar voluntariamente as influências que contaminam nossa mente. Sêneca dizia: evite a companhia daqueles que o tornam pior, não melhor. A virtude se cultiva, mas também se protege. E uma forma de protegê-la é afastando-se daquilo que a enfraquece. Preste atenção. Quem o faz duvidar de si mais do que deveria? Quem zomba dos seus sonhos? Quem só aparece para falar de como tudo vai mal? Quem o faz sentir-se culpado por impor limites? Essas pessoas não precisam de mais acesso a você. Precisam de trabalho pessoal. E você precisa de distância emocional. Comece pouco a pouco. Diga não com calma. Não se justifique. Não explique tanto. Sua paz não precisa de permissão. Lembre-se, você não está rejeitando a pessoa, está escolhendo seu bem-estar. E se alguém não entende isso, provavelmente é um sinal de que nunca respeitou seus limites desde o início. Nem todos vão aplaudir seu crescimento, porque sua mudança vai evidenciar o estancamento deles. Mas você não está aqui para agradar, está aqui para evoluir. Cuide do seu espaço, cuide da sua energia, cuide da sua saúde mental. Você merece relações que somem, não que diminuam. Você merece companhia que o alivie, não que o pese. Você merece cercar-se de pessoas com quem pode ser você mesmo, sem defesas, sem medo, sem tensão. E se hoje escolher impor limites, estará dando um passo em direção a uma vida mais saudável, mais livre, mais sua. Porque proteger sua paz é um ato de amor próprio que ninguém pode lhe dar, só você. Ensino 12. Você não precisa aceitar o presente da negatividade alheia. Nem tudo o que lhe dão, você precisa receber. Nem tudo o que lhe lançam, você precisa carregar. As críticas, os insultos, a negatividade alheia são como presentes embrulhados em veneno. Mas, para que esse veneno o afete, você precisa aceitá-lo. Se não o fizer, se não o tomar, se não o tornar seu, simplesmente retorna a quem o enviou. Essa é a chave. Não se trata de lutar, nem de justificar-se, nem de ganhar uma discussão. Trata-se de não deixar que a energia do outro contamine seu estado interno. Porque a paz interior não se protege com força, mas com consciência. Imagine que alguém lhe lança uma ofensa, uma frase cortante, uma acusação, um julgamento que você sabe que não o define. Nesse instante, você tem o poder de deixar que isso entre ou não. O poder de abrir sua mente e seu coração a essa carga,
ou de observá-la passar como quem olha uma nuvem que não vai parar no seu céu. E quanto mais você treina essa habilidade, menos vulnerabilidade emocional terá, porque entende que não precisa absorver tudo, que pode soltar, que pode deixar passar. Muita gente vai entregar-lhe seu lixo emocional, porque não sabe o que fazer com ele, porque está ferida, frustrada, vazia, e se você não estiver atento, vai transformar-se no depósito do que não é seu. Vai carregar culpas que não lhe pertencem, dores que não nasceram em você, palavras que apenas refletem as sombras do outro. Mas você não está aqui para carregar tudo isso. Está aqui para proteger sua energia, sua clareza, seu foco. O segredo está em não levar para o lado pessoal. O que alguém diz de você, muitas vezes, diz mais sobre ele do que sobre você. Se alguém o ataca com raiva, observe como está o mundo interno dessa pessoa. Se alguém o despreza, pergunte-se o que ela despreza em si mesma. Porque ninguém com verdadeira paz interior precisa ferir o outro. Ninguém que se sente completo precisa despejar sua escuridão sobre você. E quando você entende isso, quando integra, já não reage com raiva, reage com compreensão, com distância emocional, com serenidade. Pode até olhar o outro com compaixão, porque sabe que o que ele diz não o define. Pode escutar sem absorver, pode responder sem perder-se, ou simplesmente pode não responder, porque às vezes o silêncio não é fraqueza, é maestria. Do ponto de vista do estoicismo, só você decide o que o afeta. Epicteto dizia: não nos afeta o que os outros fazem, mas como interpretamos. Se você não interpreta a crítica como algo pessoal, ela não o fere. Se não torna seu insulto, ele não o atinge. Você é quem dá ou tira poder das palavras. E quando escolhe não receber o presente da negatividade, mantém-se livre. Comece a praticar isso hoje. Quando alguém disser algo que o incomoda, antes de reagir, respire. Observe. Pergunte a si mesmo: quero carregar isso? Isso me representa? Isso merece minha energia? E se a resposta for não, solte. Visualize essas palavras simplesmente passando, que não se prendem a você, que não entram. E então, responda a partir do seu centro, ou não responda em absoluto. Faça isso com firmeza, mas com elegância. Não precisa devolver o golpe. Não precisa defender seu valor. Sua paz não precisa de argumentos. Só precisa da sua presença, da sua clareza, da sua escolha consciente de não se contaminar com o que não lhe pertence. Você vai perceber algo poderoso: quanto menos reage, mais controle tem. Quanto menos aceita o negativo, mais leve caminha. Quanto mais escolhe sua paz acima da reação, mais livre se torna. Porque você não pode controlar o que os outros dizem, mas pode decidir se isso entra ou não no seu mundo interno. E aí está o poder, em saber que o presente da negatividade só o afeta se você decidir abri-lo, mas você pode olhá-lo, sorrir e devolvê-lo, sem raiva, sem luta, apenas com a paz de quem já não está disponível para carregar o que não é seu. Ensino 13. Você é sua companhia permanente, aprenda a desfrutá-la. Você é a única pessoa com quem estará pelo resto da sua vida. Não importa quantos relacionamentos tenha, quantos amigos o circuem, quantas pessoas o acompanhem no caminho, sempre haverá momentos em que restará apenas você consigo mesmo. Por isso é tão importante aprender a desfrutar da sua própria companhia. Que não fuja de si, que não tente preencher seus vazios com barulho, distrações ou outras pessoas. Porque a verdadeira liberdade não é ter alguém ao lado, é não temer estar só, e isso se constrói de dentro para fora. Muitas pessoas vivem fugindo da solidão porque não suportam se escutar. Porque quando estão em silêncio, se deparam com seus pensamentos, suas feridas, com o que não quiseram curar.
Mas se você não é capaz de estar em paz consigo, como espera compartilhar essa paz com o outro? A relação mais importante da sua vida é a que tem consigo mesmo. Se não gosta de si, se não se respeita, se não sabe se abraçar quando ninguém mais o faz, então sempre vai precisar de validação externa para sentir que vale algo. E isso é uma armadilha que rouba o seu poder. Aprender a estar só não significa fechar-se para o mundo, significa deixar de depender do mundo para estar bem. Significa que, quando o silêncio chega, você não corre, você fica, se escuta, se entende, fala consigo com amabilidade, sustenta-se com compaixão, porque entende que você é seu refúgio, que você é seu lar, que a única companhia de que precisa para não se perder é a sua própria. E isso é um poder que nem todos conhecem, mas que todos podem cultivar. Como se faz isso? Com pequenos atos de presença, com rituais de autocuidado, com momentos de meditação em que simplesmente respira e está consigo, com journaling, escrevendo o que sente e o que pensa, sem julgar, com caminhadas em silêncio, sem música, sem celular, apenas você e sua respiração, com encontros consigo mesmo, em que faz o que gosta, o que o preenche, sem necessidade de que alguém esteja presente, porque você merece sua própria atenção, seu próprio carinho, sua própria admiração. Do ponto de vista do estoicismo, o sábio é autossuficiente não porque tenha tudo resolvido, mas porque aprendeu a encontrar seu centro em si mesmo. Marco Aurélio escreveu: entra em ti mesmo. No interior está a fonte do bem, sempre capaz de brotar se souberes procurá-la. A paz que busca fora já está dentro de você. Só precisa parar de correr, sentar-se consigo e escutá-la. Quando aprende a desfrutar da sua própria companhia, algo em você muda. Já não se conforma com qualquer presença. Já não enche sua vida de gente apenas para não se sentir vazio. Já não precisa de aprovação constante nem de atenção superficial, porque percebe que pode dar a si mesmo o que tanto buscava nos outros: amor, calma, direção, e então passa a escolher com mais consciência com quem compartilhar seu tempo. Não por necessidade, mas por afinidade. Não por medo, mas por amor verdadeiro. Faça esse compromisso consigo, passe mais tempo consigo de forma intencional. Não como quem espera por alguém, mas como quem encontrou alguém valioso em seu interior. Aprenda a perguntar a si mesmo como realmente está, a responder com honestidade, a dar-se espaços de descanso emocional. Porque se você não está bem consigo, não há relacionamento que resolva. E se está bem consigo, não há solidão que o destrua. E lembre-se disto: se não aprender a desfrutar da sua companhia, sempre dependerá de alguém para sentir-se completo. Mas quando faz, quando descobre que pode rir sozinho, chorar consigo, avançar sem aplausos, celebrar sem testemunhas, então se torna alguém livre, alguém forte, alguém que não precisa se buscar fora, porque já se encontrou dentro. Seja sua melhor companhia, não porque ninguém mais o faça, mas porque você merece, porque a vida se torna mais clara, mais profunda, mais real, quando pode dizer com firmeza: estou comigo, e isso é suficiente. Ensino 14, a impermanência como fundamento para soltar o apego ao sofrimento. Nada permanece. Tudo muda, tudo passa. Essa é uma das verdades mais simples e ao mesmo tempo mais libertadoras que você pode compreender. A dor passa, a crítica passa, a raiva, a tristeza, a humilhação também passam, mas só passam de verdade se você não se apegar, se não fizer disso sua identidade, porque o que mais prolonga o sofrimento não é o fato, é o apego. Uma crítica dói, sim, mas o que destrói é repeti-la na mente, vez após vez, como se definisse quem você é. E isso, simplesmente, não é verdade.
Imagine que alguém o insulta, lança palavras duras. Nesse instante, ocorre uma reação natural, seu corpo se tensiona, sua mente se acende, sente a necessidade de se defender, de responder, de devolver o golpe. Mas se nesse momento você respira, se dá um passo atrás dentro de si, se lembra de que essa emoção é apenas uma onda que vem e vai, então recupera o controle. Não precisa lutar contra a onda, só deixar que passe. Porque se não reage, se escolhe observar em vez de agir impulsivamente, a emoção perde força, o insulto perde poder, e você recupera sua liberdade. As pessoas que vivem presas ao passado, ao que lhes disseram, ao que não reconheceram, ao que sentiram, vivem estagnadas. Não por falta de força, mas por excesso de apego. Não soltam um momento, revivem-no, alimentam-no com pensamento após pensamento, e assim criam um sofrimento que já não depende do outro, mas da própria resistência em soltar. Mas quando entende que tudo é impermanente, aprende a deixar passar sem reter, a olhar sem absorver, a sentir sem se destruir. O budismo ensina que as emoções são como o clima. Um dia chove, outro faz sol. Um dia sente raiva, outro calma. Mas você não é a chuva nem o sol. Você é o céu que os contém. Aprender a habitar esse céu é aprender a estar presente sem se deixar levar por cada mudança de emoção. É saber que, se hoje dói, amanhã pode sarar. Que se hoje agita, em breve pode acalmar-se. Só precisa deixar de reagir automaticamente e começar a observar com desapego. A impermanência não é algo triste, é algo poderoso. Significa que o ruim não dura para sempre, que aquele momento incômodo, aquela emoção forte, aquela crítica não vão ficar. Mas se você se apega, aí sim permanecem. Se insiste em segurar, então faz disso parte de si. Por isso a prática da meditação é tão valiosa, porque treina você a soltar, a observar sem julgamento, a respirar em meio ao fogo sem deixar-se consumir. Do ponto de vista do estoicismo, o sábio não se perturba com o que não permanece. Marco Aurélio dizia: todas as coisas são como uma corrente, a existência é um fluxo, a percepção uma névoa, o corpo uma decomposição, a alma um turbilhão. Saber disso é lembrar que nada externo tem poder eterno sobre você, e que sua virtude está em como escolhe agir, não no que os outros fazem. Cada vez que alguém o ofender, lembre-se, essa ofensa não é eterna. Nem você é aquilo que lhe disseram, nem essa pessoa tem a última palavra sobre o seu valor. A dor aparece sim, mas você escolhe se a transforma em sofrimento. Pode respirar, ver, soltar, pode escolher não reagir com raiva, não por covardia, mas por sabedoria. Porque sabe que cada resposta impulsiva gera mais causas de dor, e você já não está aqui para repetir ciclos, está para rompê-los. Faça da impermanência sua aliada, olhe para ela com respeito, que lhe lembre que tudo se transforma, que até mesmo o que hoje parece insuportável, amanhã pode ser apenas uma lição. E quando entende isso, caminha mais leve, não porque nada o afete, mas porque já não carrega tudo, já não retém o que já deveria ter passado. Assim, da próxima vez que sentir a emoção acender-se, não lute contra ela, não reaja pelo impulso. Respire, observe, deixe passar, e depois siga caminhando com a paz de quem já não se apega, com a clareza de quem compreendeu que a vida, como tudo, flui se você não se agarra. Ensino 15. A abundância interna elimina a necessidade de apego. Quando você descobre que aquilo que buscava fora já está dentro de si, algo se liberta. O vazio desaparece. A ansiedade de reter pessoas, coisas ou resultados se dissolve.
porque você entende que a verdadeira abundância não é uma conta bancária cheia, nem um relacionamento perfeito, nem o reconhecimento externo, é uma plenitude interior que ninguém pode lhe dar porque já lhe pertence. E a partir desse espaço interno, tudo o mais começa a fluir. Porque o que você não precisa controlar, chega sozinho. E o que já não teme perder, deixa de ser um peso. O apego nasce do medo de ficar só, de não ser suficiente, de que, se aquela pessoa se for, algo em você também desapareça. Mas esse medo se baseia numa mentira, a crença de que você não está completo, de que precisa de alguém ou algo para estar bem. E aí está o erro, porque quando acredita que algo externo define o seu valor, viverá escravo da sua presença ou da sua ausência. Mas você não veio para viver em carência. Veio para lembrar que a abundância não é algo a ser buscado, é algo que se ativa desde dentro. Cada vez que você se agarra, perde energia. Cada vez que teme soltar, perde poder. Porque o verdadeiro amor, a verdadeira conexão, não nascem do apego, nascem da liberdade. Do compartilhar aquilo que você já é, não de usar o outro para preencher o que não sabe habitar. E isso só se consegue quando começa a se reconhecer como completo, como suficiente, como fonte. Porque você não é escassez esperando que alguém a preencha. Você é abundância esperando que alguém esteja à altura de compartilhá-la sem possuí-la. Como se cultiva essa abundância interna? Amando-se sem condições, dizendo-se a verdade mesmo quando incomoda, agradecendo pelo que você é mais do que pelo que tem, reconhecendo seus talentos, suas feridas, seus aprendizados, sua evolução. É sentar-se em silêncio consigo e perceber que não falta nada, que tudo o que é essencial já está aí, e a partir daí, viver sem apego. Porque você não precisa que tudo esteja bem para estar bem. Quando deixa de depender do externo para sentir-se pleno, algo mágico acontece. Já não implora por amor, já não persegue aprovação, já não sofre pela rejeição, porque entende que o que não chega não era para você, e o que vai embora não o define. Então, em vez de viver a partir da escassez, começa a viver a partir da confiança, da certeza de que o que é para você não exige que se destrua para conquistá-lo. Do ponto de vista do estoicismo, quem precisa de pouco é verdadeiramente rico. O sábio não se apega, porque sabe que tudo o que é externo é instável, e se basear sua paz nisso, estará sempre em risco. Por isso cultiva a autossuficiência, não para viver isolado, mas para não depender emocionalmente daquilo que não pode controlar. Porque quem pertence a si mesmo já não é escravo do mundo. Treine essa abundância todos os dias. Cada vez que se olhar no espelho, busque o que gosta antes do que critica. Cada vez que estiver só, transforme isso em um espaço sagrado, não em um castigo. Cada vez que alguém se afaste, agradeça pelo que trouxe e confie no que abre espaço. Cada vez que a vida não lhe deu o que esperava, repita: isso também está me guiando. Porque quando se reconhece como abundância, entende que tudo que chega ou vai embora tem sua razão, e nunca toca o seu valor. Você não precisa de mais para ser mais. Precisa de menos medo, menos apego, menos esquecimento de quem você é. Volte a si, ao seu centro, à sua fonte, preencha-se de dentro, e verá como o que está fora já não define o seu estado interior. Porque quem se sabe completo, já não teme ficar sem nada. Porque o essencial já leva dentro de si, o estoico não depende do acaso nem das posses para o seu bem-estar. Sua plenitude nasce da virtude e do domínio de si mesmo. Ao desapegar-se do externo, reconhece que a verdadeira abundância está na autossuficiência interior. Assim, sua paz não oscila com o mundo,
permanece inquebrantável dentro dele. Se chegou até aqui, quero que saiba de algo: nem todos chegam. E isso já diz muito sobre você. Diz que está comprometido com sua mudança, que não apenas consome conteúdo, mas o integra. Então felicite-se. Autocelebre o seu avanço. Porque cada vez que escolhe não reagir, cada vez que escolhe ignorar o que não merece sua energia, está ganhando terreno na sua paz mental. Agora, se este vídeo lhe foi útil, deixe refletido nos comentários escrevendo mais uma vez: hoje domino minha mente e sou estoico. Que essa frase seja sua âncora, sua declaração de poder. Não se esqueça de dar like, se inscrever e ativar o sino para continuar recebendo conteúdo que o impulsione, eleve e transforme de dentro para fora. Nos vemos no próximo.